Harrison escreveu um livro chamado Os Territórios da Ciência e da Religião. Ele tenta mostrar como a ciência ela foi tratada ao longo da história. Ele mostra que a ciência, principalmente na Grécia Antiga e na Idade Média, era vista como uma virtude. Então, ser cientista era ter uma qualidade para ver o mundo de maneira mais racional, rígida, e conhecer o mundo através do raciocínio lógico. Então, não era nenhuma forma de produzir conhecimento como nós temos hoje, mas sim uma virtude, uma característica que a pessoa tem e que era como se fosse uma qualificação moral que ela tinha. A gente pode pensar que nós temos 3 tipos de ética. E você vai ver como essas éticas elas foram mudando ao longo da história e que a forma como a gente vê a própria ética, a própria ciência tem muita influência da época. Então temos a ética de Aristóteles, a ética de Stuart Mill e a ética de Kant influenciou muito o positivismo. A ética aristotélica era muito baseada em virtudes, ou seja, era muito baseado em qualidades morais. Então a ciência para Aristóteles seria como se fosse uma virtude que a pessoa tinha. São Tomás de Aquino, como eu já falei, também viu da mesma forma. A forma como essa ação que eu vou ter e essa forma de conhecer o mundo, as consequências, tudo isso deve ser visto a partir de virtudes. Então, Stuart Mill, já no modernismo, ele surge com a outra ética que é diferente. Que você vê, por exemplo, que o Mill e Kant ele influencia muito o pensamento de hoje. E a própria ética de algumas pessoas, ou a forma de ver o mundo de algumas pessoas, estão influenciadas por esse tipo de ética e elas passam a olhar para a antiguidade como se as coisas também tivessem a mesma classificação dessa época. Stuart Mill ele tem a ideia de utilitarismo, que para ele as ações só são boas se as consequências forem boas. A ideia dele é, se minha consequência for boa, qualquer tipo de ação que eu tomar para gerar essa consequência vai ser boa. Por exemplo, se eu matar alguma pessoa, se eu fizer alguma coisa de errado, mesmo que isso seja errado, se a consequência for boa, logo essa ação, essa ética vai ser boa. E para Kant, a ação ela só deve ser vista por ela mesma. Então, independente de eu produzir a ciência tendo uma virtude intelectual boa, ou de eu produzir uma ciência com uma boa intenção, se a ação for boa, independente também da consequência que Mill fala, se a ação por ela mesma for boa, independente das minhas virtudes, das consequências dessa ação, ela vai ser boa. A gente pode pensar também no positivismo como essa ideia de que os valores são estritamente humanos. A gente não precisa de uma base moral superior como Deus para viver em sociedade. Os nossos valores que nós temos, a nossa moral, ela pode vir puramente da sociedade humana, sem precisar de nenhuma consulta a nenhuma divindade. Isso também influencia o que é chamado de secularismo, que seria o abandono das tradições e da religião como um todo. E isso é que dá base à Revolução Francesa e dá base às várias revoluções que nós temos ao longo do mundo. Tem um livro bem conhecido que é o Chalmers, que ele tem um título O que é ciência? Afinal, em que ele coloca a ciência muito mais próxima do anarquismo epistemológico, ou seja, a forma de conhecimento científico, ela não deve ter uma definição muito clara, ela pode ser muitas coisas diferentes. E aí ele coloca que cada área também vai ter a sua forma de conhecimento. Então o próprio Chalmers, ele tem uma forma de ver a ciência de forma diferente. Alguns cientistas criticam isso, e aí você vai ver também que ele conta essa história de Kuhn, de Popper, de outros cientistas ao longo da Idade Média também, e como a filosofia da ciência chegou até a maneira que nós temos hoje, como isso aconteceu, e para ele como ele deve classificar o que é ciência, que ele apresenta no final do livro dele.